Imagine uma cena emocionante. Nicodemos, um homem de idade avançada, narra os acontecimentos da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é um dos poucos que testemunhou tudo isso de perto e agora conta essa história incrível para aqueles que querem ouvir. Mas o que é realmente surpreendente é que Nicodemos não acrescenta nada novo aos evangelhos canônicos, aqueles que todos conhecemos. No entanto, ele menciona um detalhe interessante: o local da crucificação. Ele afirma que foi no horto onde Jesus foi aprisionado, o Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. E agora, uma voz diferente se junta à conversa. É Ananias, um protetor de hierarquia pretoriana e perito em leis. Ele conta como se aproximou de Jesus Cristo pela fé e se permitiu receber o santo batismo. Ele estudou as divinas escrituras e descobriu narrações sobre Jesus que os judeus guardaram com Pôncio Pilatos. E não apenas isso, Ananias encontrou essas narrações em hebraico e teve o beneplácito divino de traduzi-las para o grego. Ele quer que todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo conheçam essa história incrível. Portanto, Ananias pede a todos que lerem e traduzirem essas narrações que se lembrem dele e orem para que o Senhor seja piedoso e perdoe seus pecados. É uma história emocionante e inspiradora que nos mostra como a fé e a dedicação podem mover montanhas. Vamos voltar no tempo para o ano 15º do reinado do imperador romano Tibério César, o 19º ano do reinado de Herodes, o rei da Galileia, no 8º dia das calendas de abril, ou seja, 25 de março. Nessa época, José Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. Foi então que Nicodemos, baseando-se no tormento da cruz e na paixão do Senhor, narrou tudo o que aconteceu aos príncipes dos sacerdotes e aos demais judeus, depois de ter redigido sua história em hebraico. No primeiro capítulo, vemos os príncipes dos sacerdotes e os escribas se reunindo em conselho. Anás, Caifás, Semes, Dotaim, Gamaliel, Judas, Levi, Neftali, Alexandre, Jairo e outros judeus acusaram Jesus de muitos feitos perante Pilatos. Disseram que ele era filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e que ele se autodenominava filho de Deus e rei. Além disso, acusaram Jesus de profanar o sábado e pretender abolir a lei dos pais. Pilatos perguntou o que Jesus fazia e o que pretendia abolir, mas os judeus apenas responderam que Jesus usava as más artes para curar pessoas durante o sábado, o que era proibido pela lei. Disseram ainda que ele expulsava demônios pela virtude de Belzebu, príncipe dos demônios, e que isso era uma profanação. Pilatos discordou e disse que, se Jesus realizava suas curas honestamente, não fazia mal algum. Os judeus, porém, insistiram que Jesus usava a virtude de Belzebu para expulsar os demônios e que isso não era correto. Pilatos então afirmou que isso não era a virtude de um espírito imundo, mas sim a virtude do Deus Esculápio. Os judeus pediram a Pilatos que Jesus fosse levado diante de seu tribunal para ser ouvido. Pilatos ficou confuso, perguntando como ele, um simples governador, poderia interrogar um suposto rei. Os judeus negaram que Jesus fosse um rei, mas disseram que ele se chamava a si mesmo de filho de Deus e rei. Pilatos, então, chamou o mensageiro para levar o pedido aos judeus de que Jesus fosse apresentado a ele. O mensageiro, ao identificar Jesus, o adorou e estendeu seu manto no chão, convidando-o a passar por cima e entrar. Os judeus ficaram indignados com a atitude do mensageiro, questionando Pilatos sobre o porquê de ter enviado um mensageiro ao invés de um simples pregoeiro. Disseram ainda que o mensageiro o havia tratado como um rei. Pilatos, então, chamou o mensageiro e questionou-o sobre sua conduta. O mensageiro explicou que havia visto Jesus montando um búho em Jerusalém, enquanto as pessoas aclamavam e estendiam ramos e suas vestes no chão, dizendo: "Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor." Os judeus gritaram para o mensageiro: "Como você sabe o que os jovens hebreus estavam gritando em hebraico? Você fala hebraico?" O mensageiro explicou que perguntou a um dos judeus e pediu uma tradução. Pilatos, intrigado com a situação, pediu aos judeus para que dissessem o que as palavras significavam em hebraico. Eles responderam: "Hosana membrome, Baruchama, Ladonai." Pilatos perguntou o significado de cada uma das palavras e os judeus explicaram que significavam: "Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor." Pilatos questionou se o mensageiro tinha cometido alguma falta e, como os judeus ficaram em silêncio,
decidiu que o mensageiro deveria conduzir Jesus como melhor lhe parecesse. Quando Jesus entrou, aqueles que seguravam as bandeiras se inclinaram e o adoraram. Os judeus, que assistiram a esse ato de reverência e adoração a Jesus, começaram a gritar insultos contra aqueles que seguravam as bandeiras. Pilatos perguntou aos judeus se não achavam estranho que esses homens se inclinassem e adorassem Jesus. Os judeus confirmaram que tinham visto isso acontecer. Pilatos chamou então aqueles que carregavam as bandeiras e perguntou por que haviam agido assim. Eles responderam que eram gregos e servos das divindades, portanto, não poderiam adorar Jesus. Explicaram que, enquanto estavam de pé, seus corpos se inclinaram por conta própria e o adoraram. Pilatos estava intrigado com a situação e decidiu fazer um teste. Ele ordenou que os líderes religiosos escolhessem alguns homens fortes para segurar os estandartes e ver se eles se inclinariam sozinhos. Os anciãos escolheram 12 homens e os obrigaram a segurar os estandartes em grupos de 6, ficando em pé diante do tribunal do governador. Pilatos então ordenou que o mensageiro levasse Jesus para fora do pretório e o introduzisse novamente da maneira que achasse melhor. Quando Jesus saiu do pretório acompanhado do mensageiro, Pilatos chamou aqueles que seguravam os estandartes e lhes disse que se os estandartes não se inclinassem à entrada de Jesus, ele cortaria as cabeças dos homens. O governador ordenou então que Jesus entrasse novamente. O mensageiro observou a mesma conduta do início e pediu encarecidamente a Jesus que passasse sobre seu manto. Caminhando sobre o manto, Jesus entrou, e no momento em que passou pelos estandartes, eles se inclinaram novamente e adoraram Jesus. Pilatos ficou surpreso com o que viu e perguntou aos líderes religiosos se não achavam estranho que até mesmo os estandartes se inclinavam diante de Jesus. Mas os líderes religiosos não queriam acreditar que Jesus era o Messias e continuaram a negar sua divindade. Pilatos estava prestes a deixar o tribunal quando sua esposa lhe enviou uma carta alertando-o para não se envolver com aquele homem justo. Ela havia sofrido muito durante a noite por causa dele. Pilatos decidiu então chamar todos os judeus presentes e perguntou se eles sabiam que sua esposa era piedosa e tendia mais para o bem do que para os costumes judeus. Eles confirmaram. Em seguida, Pilatos leu a carta de sua esposa em voz alta, contando como ela havia sofrido por causa do homem justo. Mas os judeus não se sensibilizaram e disseram que Jesus era o mágico que havia enviado um sono fantástico para a esposa de Pilatos. Pilatos, então, perguntou a Jesus como aqueles homens podiam testemunhar contra ele e se ele tinha algo a dizer em sua defesa. Jesus respondeu que, se eles não tivessem poder para acusá-lo, não diriam nada. Cada um é dono de sua boca para falar coisas boas ou más, e eles veriam o que aconteceria. Mas os anciãos dos judeus começaram a acusar Jesus, dizendo que ele era fruto de uma relação ilícita, que seu nascimento em Belém causou a morte de crianças e que seus pais tiveram que fugir para o Egito por estarem ameaçados na cidade. Quando Pilatos estava diante dos judeus para julgar Jesus, alguns judeus piedosos que estavam lá afirmaram que Jesus não havia nascido de fornicação. Mas outros judeus discordaram e afirmaram que ele era o mágico que tinha nascido de fornicação e causado a morte de crianças em Belém. Pilatos, confuso com a divergência de opiniões, chamou Anás e Caifás para ajudá-lo a entender. Eles explicaram que os que afirmavam a origem legítima de Jesus eram prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo. Mas outros judeus afirmavam que ele era filho de fornicação e que se autoproclamava filho de Deus. Pilatos então chamou os 12 judeus que afirmavam a origem legítima de Jesus e lhes pediu para jurar pela saúde de César que estavam dizendo a verdade. Mas eles se recusaram, alegando que era pecado jurar. Pilatos ficou perplexo, sem saber em quem acreditar. Enquanto isso, Anás e Caifás insistiam que Jesus era filho de fornicação e um feiticeiro. A situação se tornava cada vez mais confusa e tensa. Então Pilatos decidiu que era hora de ter uma conversa privada com Jesus, mas antes disso ele pediu que todos deixassem o recinto, exceto os 12 que afirmavam a sua origem legítima. Depois de isolá-los, Pilatos perguntou: por que querem matar Jesus? E os judeus responderam: porque ele cura no sábado e isso vai contra a lei. Pilatos ficou surpreso e perguntou: então vocês querem matá-lo por fazer o bem? A resposta dos judeus só o deixou ainda mais confuso: sim, porque ele não segue as nossas leis e se autodenomina o Filho de Deus. Pilatos, o governador romano,
estava sendo pressionado pelos líderes judeus a condenar Jesus à morte. No entanto, Pilatos não via motivo para acusá-lo. Ele tentou se livrar do problema, pedindo que os judeus o julgassem de acordo com suas próprias leis. Mas eles insistiram em que Jesus merecia a morte. Pilatos, então, chamou Jesus para uma conversa particular. Ele queria saber se Jesus se considerava o rei dos judeus. Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo e que seus servos não lutariam por ele. Pilatos ficou intrigado e perguntou: então, tu és rei? Jesus respondeu que sim, mas não do jeito que Pilatos imaginava. Pilatos, confuso, perguntou a Jesus o que era a verdade. Jesus respondeu que a verdade vem do céu, não da terra. Pilatos achou estranho, afirmando que não havia verdade na terra. Jesus explicou que aqueles que falam a verdade são frequentemente julgados por aqueles que têm poder na terra. Apesar de não encontrar culpa em Jesus, Pilatos acabou cedendo à pressão dos líderes judeus e o condenou à morte. Pilatos saiu do pretório e foi conversar com os judeus que estavam do lado de fora. Ele disse que não encontrava nenhuma culpa em Jesus, mas os judeus responderam com uma acusação que Jesus teria dito que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pilatos perguntou que templo era esse, e os judeus explicaram que era o templo edificado por Salomão há 46 anos. Pilatos afirmou novamente que era inocente do sangue do justo Jesus, mas os judeus insistiram: seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos, então, chamou os anciãos, sacerdotes e levitas em segredo e disse que não via motivos para condenar Jesus à morte, já que suas acusações referiam-se apenas a curas e profanação do sábado. Mas os líderes religiosos rebateram com a questão: se alguém blasfema contra César, é ou não digno de morte? Pilatos concordou que era, e os judeus argumentaram: então, se alguém blasfema contra Deus, também é digno de morte. Pilatos mandou que os judeus saíssem do pretório e chamou Jesus à parte para perguntar o que deveria fazer. Jesus respondeu: faz como te foi ordenado. Pilatos questionou: e como me foi ordenado? Jesus explicou que Moisés e os profetas haviam falado sobre sua morte e ressurreição. Os judeus, ouvindo isso, acusaram Jesus de blasfêmia novamente. Pilatos sugeriu que o prendessem por blasfêmia e o julgassem de acordo com sua lei, mas os judeus alegaram que em sua lei aquele que blasfema contra Deus deve ser apedrejado. Pilatos se voltou para os judeus e disse: levem-no e castiguem-no como quiserem. Mas os judeus responderam: queremos que ele seja crucificado. Pilatos discordou: ele não merece ser crucificado. Então, ele olhou para a multidão de judeus presentes e viu que muitos deles estavam chorando. Pilatos exclamou: não é toda a multidão que quer que ele morra. Mas os anciãos dos judeus disseram: viemos todos aqui para que ele morra. Pilatos perguntou: e por que ele deveria morrer? E os judeus responderam: porque se chamou Filho de Deus e Rei. Nicodemos, um judeu, aproximou-se do governador Pilatos e pediu permissão para falar em defesa de Jesus. Ele disse que já havia falado com os anciãos, os levitas e toda a multidão de Israel reunida na sinagoga, questionando o que eles pretendiam fazer com um homem que realizava milagres e prodígios como nenhum outro antes. Nicodemos aconselhou-os a deixar Jesus em paz e não conspirar contra ele, pois se seus prodígios tivessem origem divina, permaneceriam firmes, mas se fossem de origem humana, se dissipariam. Ele mencionou que Moisés também realizou milagres quando foi enviado por Deus ao Egito, mas os homens que se opuseram a ele também realizaram milagres, que foram vistos como divinos pelos habitantes do Egito, mas eles pereceram porque seus prodígios não eram de Deus. Nicodemos pediu que Jesus fosse libertado, pois não merecia morrer. Os judeus ficaram irritados com Nicodemos, dizendo que ele se tornou discípulo de Jesus, mas Nicodemos questionou por que Pilatos também defendia Jesus, se ele não era um discípulo. Os judeus ficaram com raiva e Pilatos perguntou por que eles estavam tão irritados ao ouvir a verdade. Os judeus disseram a Nicodemos que ele deveria ficar com a verdade de Jesus, e Nicodemos respondeu: Amém, Amém, seja feita a vossa vontade. Um dos judeus se aproximou do governador e pediu para falar. Pilatos concedeu-lhe a palavra e ele começou a contar sua história: eu sofri há 38 anos e estava deitado em uma liteira, cheio de dores.
Quando Jesus chegou, curou muitas pessoas endemoninhadas e doentes. Então, alguns jovens tiveram pena de mim e me carregaram em minha liteira até ele. Jesus me viu, teve compaixão e me disse: pega a tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Ao ouvir isso, os judeus pediram a Pilatos que perguntasse em que dia ele havia sido curado. O homem respondeu: foi no sábado. Os judeus então disseram: não te dissemos que ele cura no sábado e expulsa demônios? Outro judeu então se adiantou e contou sua própria experiência: eu era cego de nascença e não conseguia ver ninguém. Quando Jesus passou por mim, gritei: filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele teve compaixão de mim, tocou meus olhos e eu recuperei a visão. Outro judeu disse: eu estava curvado e ele me endireitou com uma palavra. E outro disse: eu tinha lepra e ele me curou com uma palavra. Havia uma mulher chamada Berenice, também conhecida como Verônica, que estava presente no julgamento. Ela se aproximou do governador e começou a contar sua história em voz alta. Ela disse que tinha sofrido de hemorragia por 12 anos e que, ao tocar a borda do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Os judeus tentaram descartar seu testemunho, alegando que a lei não permitia que uma mulher testemunhasse em um julgamento. Havia muitos homens e mulheres gritando e dizendo: este homem é um profeta e os demônios se submetem a ele. Pilatos perguntou aos que afirmavam isso: por que seus próprios mestres não se submetem a ele? Eles responderam: não sabemos. Outros afirmaram que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Cheio de medo, o governador perguntou à multidão de judeus: por que vocês insistem em derramar o sangue de um inocente? Nicodemos e os 12 homens que afirmavam a inocência de Jesus foram convocados por Pilatos. O governador perguntou: o que devo fazer, já que há um tumulto entre o povo? Eles responderam: não sabemos, deixe-os decidir. Pilatos então chamou a multidão e disse: vocês sabem que eu costumo soltar um prisioneiro durante a festa dos Ázimos. Tenho aqui 2 prisioneiros, um assassino chamado Barrabás e Jesus, a quem não encontro culpa alguma. Qual deles vocês querem que eu solte? A multidão gritou: Barrabás. Então Pilatos perguntou: e quanto a Jesus, o chamado Cristo? O que devo fazer com ele? Os judeus responderam: que ele seja crucificado. Alguns deles disseram: se você o libertar, não é amigo de César. Ele se chama filho de Deus e rei. Se você age assim, está escolhendo ele como rei em vez de César. Pilatos ficou irado e disse aos judeus: vocês são uma raça rebelde por natureza, sempre enfrentando seus benfeitores. Os judeus perguntaram: quais benfeitores? Pilatos respondeu: seu Deus os tirou do Egito, os livrou de uma escravidão cruel, os protegeu no mar e na terra, os alimentou com maná no deserto, deu-lhes água de uma rocha e lhes deu uma lei. E, apesar de tudo isso, vocês se revoltaram contra ele, adorando um bezerro de ouro. Vocês o irritaram e ele estava prestes a destruí-los, mas Moisés intercedeu por vocês e vocês foram poupados. E agora vocês me acusam de odiar o imperador. Pilatos estava sentado em seu trono quando um grupo de judeus se aproximou dele, clamando pela morte de Jesus. Eles argumentaram que Jesus se auto-intitulava rei, o que seria uma afronta a César, o imperador romano. Pilatos, um homem pragmático, estava mais preocupado em manter a ordem do que em fazer justiça. Ele convocou Nicodemos e outros homens respeitados para testemunhar a inocência de Jesus, mas a multidão enfurecida não se deixou convencer. Pilatos, então, teve uma ideia. Era tradição soltar um prisioneiro durante a festa dos Ázimos, e ele tinha em sua custódia 2 homens, Barrabás, um assassino condenado, e Jesus, que ele considerava inocente. Ele perguntou à multidão qual deles deveria ser libertado. Eles escolheram Barrabás. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus, e ficou preocupado quando os judeus mencionaram que Herodes havia tentado matar um rei recém-nascido anos atrás. Ele lavou as mãos em uma bacia de água, proclamando sua inocência no assunto. Mas a multidão continuou a exigir a crucificação de Jesus, e Pilatos cedeu. Ele ordenou que Jesus fosse flagelado, de acordo com a tradição, antes de ser crucificado.
e 2 outros criminosos, Dimas e Gestas, foram sentenciados a serem crucificados junto com ele. Pilatos não queria sujar suas mãos com o sangue de um homem inocente, mas ele também não queria desafiar a multidão enfurecida. Então ele tomou a decisão mais fácil, ele entregou Jesus à morte. Então, Jesus saiu do tribunal acompanhado por 2 criminosos. Ao chegar ao local combinado, tiraram suas roupas, enrolaram-no em um lençol e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Os 2 malfeitores também foram pendurados, seguindo o mesmo procedimento. Enquanto isso, Jesus dizia: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Os soldados dividiram suas roupas entre si, e a multidão assistia a tudo. Os líderes religiosos e os chefes zombaram dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Se ele é o Filho de Deus, deve descer da cruz. Os soldados se aproximavam dele com escárnio, oferecendo-lhe vinagre misturado com fel e dizendo: Você é o rei dos judeus, então salve-se a si mesmo. Depois de condená-lo, o governador mandou que sua acusação fosse escrita em grego, latim e hebraico, em um título colocado acima da cruz: Rei dos Judeus. Um dos ladrões que foram pendurados junto com Jesus disse: Se você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. Mas Dimas repreendeu-o, dizendo: Você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma condenação? Nós merecemos o que recebemos por nossos atos, mas ele não fez nada de errado. E ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando chegar ao seu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era a hora sexta quando as trevas cobriram a terra até a 9ª hora, pois o sol escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus disse com voz forte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, assim, entregou sua alma. O centurião, ao ver o que aconteceu, louvou a Deus, dizendo: Este homem era justo. A multidão que assistia começou a bater no peito ao ver o que aconteceu. Havia um homem chamado José, senador de Arimateia, que esperava pelo reino de Deus. Ele se aproximou do governador Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José desceu o cadáver da cruz, envolveu-o em um lençol limpo e o colocou em um sepulcro de pedra que ainda não havia sido usado. Enquanto isso, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia estavam contemplando tudo isso de longe, enquanto seus conhecidos permaneciam na distância. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Jesus, começaram a procurá-lo, assim como aqueles que haviam testemunhado a inocência de Jesus, Nicodemos e muitos outros. Mas como todos estavam escondidos, somente Nicodemos apareceu, pois era um homem importante entre os judeus. No entanto, os judeus o acusaram de cumplicidade com Jesus e também acusaram José de estar com ele. Os judeus detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o 1º dia da semana. José não se deixou abalar pelas ameaças dos judeus e disse-lhes que depositara o corpo de Jesus em seu novo sepulcro, após envolvê-lo em um lençol branco. Ele os repreendeu por não se portarem bem com Jesus e os alertou sobre a ira do Senhor que poderia recair sobre eles e seus filhos. Os judeus ficaram furiosos e capturaram José, prendendo-o em uma casa sem janelas e selando a porta. Guardas permaneceram de vigia ao redor da casa. Enquanto isso, Pilatos convocou os judeus e perguntou-lhes sobre o que havia acontecido. Mas eles responderam com indiferença, dizendo que era apenas um eclipse do sol. Mesmo assim, Pilatos ficou entristecido, assim como sua mulher, e ambos passaram o dia sem comer nem beber. Essa foi uma época conturbada para todos os envolvidos. Mas mesmo diante de tanta hostilidade, José e Nicodemos demonstraram coragem ao reivindicar o corpo de Jesus e testemunhar sobre sua inocência. Suas ações foram de grande importância para a história do cristianismo e um exemplo de bravura e integridade. No sábado, os líderes religiosos reuniram-se e decidiram que todos deveriam comparecer na sinagoga no dia seguinte. Na manhã seguinte, a multidão começou a discutir sobre como matar Jesus. Quando o conselho se reuniu, decidiram que ele deveria ser trazido com grande desonra. No entanto, quando abriram a porta para levá-lo, ele não estava lá. As pessoas ficaram chocadas ao verem os selos e a chave do túmulo de Jesus intactos e nas mãos de Caifás. Como resultado, eles não se atreveram a prender aqueles que haviam defendido Jesus diante de Pilatos.
Enquanto ainda estavam na sinagoga, discutindo sobre o caso de José, alguns dos guardas que haviam sido enviados pelos judeus para guardar o túmulo de Jesus chegaram e contaram aos líderes religiosos o que havia acontecido. Eles testemunharam um terremoto e viram um anjo descer do céu e remover a pedra do túmulo. O anjo brilhava como a neve e o relâmpago, e eles ficaram tão assustados que se sentiram mortos. Então, ouviram o anjo falando às mulheres que estavam perto do túmulo, dizendo-lhes que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam ir dizer aos discípulos que ele estava vivo. Os judeus estavam perplexos diante da história contada pelos guardas do sepulcro de Jesus. A quais mulheres ele falou? Perguntaram os judeus. Não sabemos quem eram, responderam os guardas. E em que hora isso aconteceu? Indagaram. Foi à meia-noite, responderam os guardas. E por que não as detiveram? Insistiram os judeus. Ficamos petrificados de medo, não acreditávamos que veríamos a luz do dia novamente, como poderíamos detê-las? Explicaram os guardas. Os judeus expressaram sua incredulidade. Deus vive e nós não acreditamos. Os guardas contra-argumentaram. Vocês viram tantos sinais naquele homem e ainda assim não acreditaram? Como esperam que acreditem em nós? Os guardas também lembraram aos judeus que eles haviam jurado pela vida do Senhor, que também vive. Os guardas disseram ainda que ouviram dizer que os judeus haviam prendido José, aquele que havia pedido o corpo de Jesus, e que, quando abriram o sepulcro, não o encontraram lá. Os guardas pediram que entregassem José em troca da localização de Jesus. Mas os judeus alegaram que José havia partido para sua cidade. Ao ouvirem que Jesus havia ressuscitado, os judeus ficaram amedrontados e pediram que os guardas não espalhassem a notícia, pois todos se prostrariam diante de Jesus. Convocaram então um conselho e depositaram muito dinheiro nas mãos dos guardas, pedindo que mentissem e dissessem que, enquanto dormiam, os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo. Os guardas aceitaram a proposta e mentiram, como lhes foi instruído pelos judeus. Era uma tarde quente na Galileia quando um sacerdote chamado Finés, Adas, o doutor, e Ageu, levita, desceram até Jerusalém para contar uma história incrível aos arquissinagogos, sacerdotes e levitas. Eles haviam visto Jesus sentado no Monte Mamíus com seus discípulos e ouviram suas palavras: Ide pelo mundo e pregai a todas as criaturas, aquele que crer e for batizado, salvar-se-á, mas aquele que não crer, será condenado. E aqueles que tiverem acreditado, estes sinais os acompanharão: arremessarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, colherão serpentes, e, mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará dano, e imporão suas mãos sobre os enfermos e estes sentir-se-ão bem. E, quando ainda lhes estava falando, vimos que ia subindo ao céu. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas ficaram perplexos com essa história e pediram que Finés, Adas e Ageu glorificassem e confessassem ao Deus de Israel se era verdade. Eles confirmaram que tudo o que disseram era verdade e que viram Jesus subir ao céu. Mas os anciãos, os pontífices e os levitas não ficaram satisfeitos e perguntaram se eles estavam ali para prestar contas ou para cumprir algum voto feito a Deus. Os homens responderam que estavam lá para cumprir um voto e foram acusados de contar histórias mentirosas diante de todo o povo. Finés, Adas e Ageu ficaram firmes em suas palavras e disseram que se eles estavam cometendo um pecado, deveriam ser punidos. Os anciãos pegaram o livro da lei e fizeram-nos jurar que não mencionariam a ninguém aquelas coisas. Depois deram-lhes de comer e de beber e tiraram-nos da cidade, dando-lhes dinheiro e 3 homens para acompanhá-los até os confins da Galileia. Depois que eles partiram, os pontífices, os arquissinagogos e os anciãos se reuniram na sinagoga e começaram a questionar o que havia acontecido. Anás e Caifás disseram que os discípulos de Jesus compraram-nos com uma boa quantidade de ouro e deram-lhes instruções para dizer que um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro. Mas os sacerdotes e anciãos não estavam convencidos e sugeriram que os discípulos podem ter roubado o corpo de Jesus, mas como explicar que sua alma estava viva na Galileia? Eles finalmente admitiram que não podiam dar uma resposta para todas essas coisas e disseram: a nós não nos é permitido acreditar em alguns não circuncidados. Nicodemos, um membro do conselho, levantou-se e falou com determinação: vocês estão certos. Vocês conhecem aqueles homens da Galileia que desceram até aqui, homens respeitados, tementes a Deus, que buscam a paz e rejeitam a ganância.
Eles fizeram um juramento, testemunhando que viram Jesus no Monte Mamilco, ensinando aos seus discípulos e sendo elevado ao céu diante deles. E ninguém perguntou como isso aconteceu. Mas eu vos digo, as Escrituras Sagradas contam a história de Elias, que foi levado ao céu, e Eliseu, que atravessou o rio Jordão após ter a capa de Elias jogada sobre ele. Quando os filhos dos profetas viram Eliseu, perguntaram sobre Elias, e ele respondeu que Elias havia sido elevado ao céu. Eles então saíram em busca de Elias por 3 dias, mas não o encontraram, entendendo que ele havia sido chamado por Deus. Eu proponho que enviemos uma expedição para buscar Jesus pelos confins de Israel, para ver se ele também foi chamado por Deus e elevado ao céu. Todos concordaram com a ideia e enviaram a expedição, mas não encontraram Jesus. Em vez disso, encontraram José de Arimateia, mas não o prenderam. Eles foram se encontrar com os anciãos, sacerdotes e levitas, e relataram: nós vasculhamos todo Israel, mas não encontramos Jesus, apenas José de Arimateia. Ao ouvir o nome de José, os líderes religiosos ficaram cheios de alegria, agradeceram a Deus e começaram a discutir como poderiam falar com ele. Então, pegaram um rolo de papel e escreveram uma carta para José, dizendo: que a paz esteja contigo. Sabemos que pecamos contra Deus e contra você. Pedimos a Deus de Israel que permita que você venha encontrar seus pais e filhos. Todos ficamos preocupados quando abrimos a porta e não te encontramos. Agora percebemos que tomamos uma decisão errada em relação a você, pai José, mas o Senhor veio em seu auxílio e ele mesmo dissipou nosso mau propósito. Então, escolheram 7 homens de Israel que eram amigos de José e disseram a eles: se, ao receber nossa carta, ele vier conosco, então sabereis que ele está disposto a conversar conosco. Mas se ele não ler a carta, entendereis que está descontente conosco. Nesse caso, dai-lhe um beijo de paz e voltai. Em seguida, abençoaram os mensageiros e os enviaram. Quando chegaram até onde José estava, fizeram uma reverência e disseram: a paz esteja contigo. José respondeu: a paz esteja convosco e com todo o povo de Israel. Então, entregaram-lhe a carta. José aceitou, leu, beijou-a e louvou a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor Deus, que impediu Israel de derramar sangue inocente, e bendito seja o Senhor que enviou seu anjo para me proteger sob suas asas. Depois, preparou uma mesa, comeram, beberam e dormiram. Na manhã seguinte, José se levantou bem cedo e fez suas orações. Depois, montou em sua mula e partiu para Jerusalém, acompanhado por alguns homens. O povo da cidade saiu em massa para recebê-lo, gritando bem-vindo, enquanto José acenava para eles. Ele saudou a multidão com um que a paz esteja convosco, e eles responderam com beijos e orações. Todos estavam emocionados em ver José pessoalmente. José foi hospedado por Nicodemos em sua casa e recebeu uma grande festa em sua honra, que contou com a presença de Anás, Caifás, anciãos, sacerdotes e levitas. Eles se alegraram juntos, cantaram hinos e depois cada um foi para sua casa. Mas José ficou na casa de Nicodemos. No dia seguinte, que era sexta-feira, os líderes religiosos da cidade foram até a casa de Nicodemos para se encontrar com José. Nicodemos os recebeu cordialmente, desejando-lhes paz, e eles responderam da mesma forma. O conselho estava reunido e José sentou-se entre Anás e Caifás. Ninguém ousou falar com ele. Então, José perguntou quem o havia convocado e eles pediram a Nicodemos que falasse com ele. Nicodemos explicou que os líderes religiosos queriam saber algo de José e pediu que ele glorificasse e confessasse ao Deus de Israel. Eles então colocaram José sob juramento e perguntaram sobre o que havia acontecido quando ele pediu o corpo de Jesus. Eles se preocuparam quando não o encontraram no dia em que foram abrir o sepulcro e queriam saber o que aconteceu. José respondeu que não esconderia nada deles e contou tudo o que aconteceu. Os líderes religiosos estavam chocados com sua história e ficaram cada vez mais curiosos. José contou sua história emocionante. Na sexta-feira, às 10 horas da noite, vocês me prenderam e me mantiveram lá o dia todo de sábado. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde vocês me deixaram fechado começou a se levantar nos 4 cantos e eu vi uma luz brilhante diante dos meus olhos. Fiquei aterrorizado e caí no chão. Mas alguém pegou minha mão e me levantou.
Eu senti água caindo sobre mim, da cabeça aos pés, e um aroma suave de bálsamo. A pessoa desconhecida enxugou meu rosto, me deu um beijo e disse: "Não tenha medo, José. Abra seus olhos e olhe para quem está falando com você." Eu olhei para cima e vi Jesus. Eu tremi de medo e pensei que era um fantasma, então comecei a recitar os mandamentos. E Jesus recitou comigo. Se fosse um fantasma, teria fugido. Então eu disse: "Mestre Elias." Mas Jesus respondeu: "Não sou Elias." Então eu perguntei: "Quem é você, Senhor?" E ele respondeu: "Eu sou Jesus, aquele cujo corpo você pediu a Pilatos, envolveu em um lençol limpo, colocou um pano sobre a cabeça e colocou em sua nova gruta. Você rolou uma grande pedra na entrada." Então eu pedi a ele para me mostrar onde eu o tinha colocado. Ele me levou e me mostrou onde estava o corpo. O lençol e o pano que estavam em volta da cabeça dele ainda estavam lá. Então eu soube que era Jesus. Ele segurou minha mão e me levou para casa, apesar das portas estarem trancadas. Ele me acompanhou até a minha cama e disse: "Que a paz esteja com você." Ele me deu um beijo e disse: "Não saia de casa por 40 dias, até que eu vá encontrar meus irmãos na Galileia." Quando José contou aos arquissinagogos, sacerdotes e levitas o que havia acontecido com Jesus, eles ficaram tão chocados que pareciam mortos e caíram no chão. Jejuaram até a 9ª hora, quando Nicodemos e José tentaram animá-los, dizendo para se levantarem e fortalecerem suas almas, pois o sábado do Senhor estava chegando. Depois de orarem a Deus, comerem e beberem, cada um voltou para casa. No sábado seguinte, os doutores da lei, sacerdotes e levitas se reuniram para discutir o que estava acontecendo e por que estavam enfrentando tanta ira. Um dos doutores, Levi, disse que conhecia os pais de Jesus e sabia que eram tementes a Deus e cumpriam suas obrigações religiosas. Ele contou como, quando Jesus nasceu, seus pais o levaram ao templo e ofereceram sacrifícios a Deus. O grande doutor Simeão tomou Jesus nos braços e disse que ele era a salvação preparada por Deus para todos os povos, mas também seria um sinal de contradição. Simeão abençoou Jesus e sua mãe, Maria, e disse que sua alma seria atravessada por uma espada. Os membros do conselho ficaram impressionados com o conhecimento de Levi e pediram para conhecer seu pai. Quando o pai de Levi foi chamado, eles continuaram a discutir o que estava acontecendo e como poderiam lidar com a situação. Quando os líderes religiosos ouviram as palavras de José sobre Jesus, eles ficaram atordoados e caíram no chão como mortos. Jejuaram até a 9ª hora, mas Nicodemos e José os encorajaram a se levantarem e fortalecerem suas almas, pois o sábado do Senhor estava chegando. No sábado seguinte, os doutores da lei, sacerdotes e levitas se reuniram em conselho para discutir a ira que havia se formado contra eles. Levi, um dos doutores, afirmou que conhecia bem os pais de Jesus e que eles eram tementes a Deus, observando seus votos e dando seus dízimos. Ele contou como, quando Jesus nasceu, seus pais o trouxeram ao templo e ofereceram sacrifícios a Deus, e como o grande doutor Simeão tomou Jesus em seus braços e o abençoou, dizendo que ele seria um sinal de contradição e que a alma de Maria seria atravessada por uma espada. O conselho pediu para ver o pai de Levi, para confirmar suas palavras, e o homem foi chamado. Quando interrogado, ele confirmou a história e explicou que Jesus havia aprendido a lei diretamente com Simeão, um homem justo e bem-aventurado. Então os líderes religiosos decidiram enviar 3 homens à Galileia para trazer informações sobre a ascensão de Jesus. Os enviados encontraram os homens galileus que haviam acompanhado Jesus antes e lhes pediram para ir a Jerusalém para uma reunião do conselho. Depois de uma oração, os homens partiram em paz e com tranquilidade em direção a Jerusalém. No dia seguinte, os homens que testemunharam a ascensão de Jesus foram convocados pelo conselho para dar seu testemunho. "É verdade que vocês viram Jesus sentado no Monte Mamíus dando instruções aos seus 11 discípulos e que testemunharam sua ascensão?" perguntaram. Os homens responderam: "Sim, é verdade, vimos com nossos próprios olhos." Anás, um membro do conselho, propôs separá-los para verificar se suas histórias coincidiam. Primeiro, chamaram Adas e perguntaram como ele viu a ascensão. Adas contou: enquanto Jesus estava dando instruções a seus discípulos, uma nuvem cobriu todos com sua sombra, e depois a mesma nuvem levantou Jesus até o céu, enquanto seus discípulos ficaram prostrados no chão.
Em seguida, perguntaram a Finéis, um sacerdote, e ele relatou uma história semelhante. Ageu também deu um relato semelhante. Ageu, em seguida, citou a lei de Moisés, que diz que da boca de 2 ou 3 toda palavra será confirmada, enquanto Buten citou a passagem que diz que Enoque caminhou com Deus e não foi encontrado, porque Deus o levou. Jairo lembrou que Moisés morreu pela palavra do Senhor, mas seu túmulo permanece desconhecido. Levi lembrou o testemunho de Simeão sobre Jesus, enquanto Isaque citou a passagem que diz: Eis que envio meu mensageiro adiante de ti, que preparará o teu caminho diante de ti. O conselho ouviu atentamente cada palavra, mas o que eles fariam com todas essas informações? Anás e Caifás estavam em uma discussão acalorada com outros doutores da lei. Eles estavam discutindo se Jesus de Nazaré poderia ser considerado o Messias prometido na Bíblia. Alguns argumentavam que ele não poderia ser o Messias porque ele havia sido crucificado, e a Bíblia dizia que o Messias governaria eternamente. Mas Anás e Caifás discordaram, dizendo que Jesus havia cumprido muitas das profecias messiânicas. Eles lembraram que Jesus havia sido condenado à morte por Pilatos, crucificado ao lado de 2 ladrões, e que seu corpo havia sido colocado em um túmulo. Mas o mais importante, disseram eles, foi que Jesus ressuscitou dos mortos no 3º dia, como estava escrito nas Escrituras. Todos os doutores da lei concordaram que a ira do Senhor estava sobre Jesus, mas que isso era uma coisa maravilhosa. Eles citaram a Bíblia, que dizia que qualquer pessoa que fosse pendurada em uma árvore seria amaldiçoada. Eles também lembraram que a Bíblia dizia que os deuses que não fizeram o céu e a terra pereceriam. Os sacerdotes e levitas concordaram entre si que se a memória de Jesus durasse até o jubileu, também conhecido como Jobel, seu domínio seria eterno e ele daria à luz um novo povo. Então, os líderes religiosos exortaram o povo de Israel a não adorar nenhum ídolo ou criatura, mas somente o Criador. O povo respondeu em uníssono: Amém, Amém. Então, a multidão começou a entoar um hino ao Senhor, expressando sua gratidão por todo o descanso que ele havia proporcionado ao povo de Israel, cumprindo assim a sua promessa. Eles cantaram em uníssono, lembrando-se de todas as boas coisas que Deus havia prometido a Moisés, e que, fielmente, havia cumprido. A multidão pediu ao Senhor que permanecesse ao seu lado, assim como havia estado com seus pais, e que nunca os entregasse à perdição. Eles pediram que Deus os guiasse em todos os seus caminhos e os ajudasse a seguir todos os seus preceitos e critérios. Eles declararam que, naquele dia, o Senhor seria rei sobre toda a terra e que não haveria outro além dele. Seu nome seria único e ele seria o Salvador do seu povo. Eles reconheceram a grandeza de Deus e pediram por sua cura e salvação. Por fim, todos juntos cantaram um hino e foram para casa, agradecidos a Deus por aquele dia tão abençoado, que ficaria gravado em suas memórias por toda a eternidade. Amém. Era um dia de reunião importante entre os líderes judeus, quando 3 homens apareceram diante da multidão. Eram Adas, Finéis e Egias, e eles contavam uma história surpreendente: haviam visto Jesus ser levado ao céu. Mas não foi só isso que eles viram. Durante a jornada, encontraram uma multidão de homens vestidos de branco, que já haviam morrido há algum tempo. Entre eles, reconheceram 2 amigos, Carino e Leucio. Intrigados com a situação, perguntaram aos homens mortos como era possível estarem ali, no corpo e na alma, depois de tanto tempo. A resposta foi ainda mais surpreendente: Cristo havia ressuscitado com eles e levado as almas dos santos para o céu. As portas da morte e das trevas haviam sido destruídas, e eles vagavam pelas margens do Jordão e pelos montes, sem deixarem-se ver por ninguém, a não ser que fosse permitido pelo Espírito Santo. A multidão presente ficou assustada e com medo diante daquela história. Anás e Caifás, 2 dos líderes judeus, decidiram investigar a veracidade dos fatos. Se fosse verdade que Carino e Leucio estavam vivos, com seus próprios olhos veriam e poderiam confirmar a história. Caso contrário, tudo não passaria de uma farsa. O mistério pairava no ar e todos aguardavam ansiosamente para descobrir a verdade. Os líderes judeus, perplexos com o testemunho dos 3 mestres galileus sobre a ressurreição de Carino e Leucio, decidiram investigar a questão. Convocaram 15 homens que haviam testemunhado a morte e sepultamento dos 2 amigos, a fim de que fizessem uma investigação minuciosa.
Esses homens foram até a sepultura e encontraram-na aberta, sem qualquer sinal de ossos ou cinzas. Retornaram atônitos para relatar a descoberta. A sinagoga inteira ficou agitada e angustiada com a notícia e se perguntavam o que fazer. Anás e Cairás decidiram enviar intercessores nobres para suplicar aos 2 amigos ressuscitados que viessem até eles. Nicodemos, José e os 3 mestres galileus foram encarregados da missão. Eles partiram em busca dos amigos, percorrendo os arredores do Jordão e dos montes, mas não os encontraram. Já estavam voltando quando algo inesperado aconteceu. Numa tarde qualquer, enquanto caminhavam pela região, Nicodemos, José e outros 3 mestres galileus avistaram uma grande multidão de cerca de 12.000 homens que desciam do Monte Amalexa. Eles reconheceram muitos deles como aqueles que haviam ressuscitado com o Senhor, mas, com medo da visão angélica, não ousaram se aproximar. Contentaram-se em vê-los de longe, cantando hinos e proclamando que o Senhor havia ressuscitado, conforme ele mesmo havia dito. Os que foram buscá-los ficaram mudos de admiração diante da cena. Receberam dos ressuscitados o conselho de procurar Carino e Leucio em suas próprias casas. Ao chegarem lá, encontraram os 2 amigos de Deus entregues à oração e caíram com os rostos por terra diante deles. Assim que se cumprimentaram, os mensageiros dos judeus relataram que a Assembleia dos Judeus havia enviado-os para pedir encarecidamente que Carino e Leucio fossem até eles para que pudessem juntos conhecer as maravilhas divinas que tiveram lugar na região. Inspirados pela divina inspiração, Carino e Leucio levantaram-se imediatamente e foram com os mensageiros até a sinagoga. A Assembleia dos Judeus, juntamente com os sacerdotes, passou-lhes os livros da lei e os conjurou pelo Deus Eloi e Deus Adonai, e pela lei e pelos profetas, pedindo-lhes que contassem como haviam ressuscitado dos mortos e o que eram aquelas maravilhas que jamais haviam ouvido falar antes. A Assembleia dos Judeus confessou o pavor e a estupefação que sentiram, pois a terra havia se movido sob seus pés, devido a terem juntado sua vontade para derramar o sangue justo e santo de Carino e Leucio. Os ressuscitados então contaram-lhe sua história, e todos ficaram maravilhados com as coisas que ouviram. Carino e Leucio estavam diante da multidão, mas o Espírito Santo não permitiu que falassem com eles. Então, pediram rolos de papel e tinta e, com os gestos das mãos, fizeram sinal para que lhes fossem entregues. Cada um foi para uma sala separada e, depois de fazerem o sinal da cruz, começaram a escrever em seus rolos. Quando terminaram, exclamaram em uníssono Amém. Carino deu seu rolo a Anás e Leucio e entregou o seu a Caifás. Depois de se despedirem, saíram e voltaram para seus sepulcros. Anás e Caifás leram em segredo seus rolos, mas o povo ficou ofendido e exigiu que lessem em voz alta para que a verdade divina não fosse adulterada. Cheios de tremor, Anás e Caifás entregaram os rolos aos mestres Adas, Finés e Agias, que haviam vindo da Galiléia com a notícia da ascensão de Jesus ao céu. O povo confiou neles para que lessem os escritos, que continham a seguinte mensagem: Deixa-me contar uma história sobre a visita de Jesus aos infernos. Foi Carino, um dos que estavam presos lá, que nos contou essa história. Ele disse que estavam todos nas trevas e sombras da morte quando, de repente, uma grande luz iluminou tudo e o inferno tremeu. Então ouviram a voz do Filho do Altíssimo, como um grande trovão, que ordenou que as portas da eternidade fossem abertas, pois Cristo Senhor, Rei da Glória, viria entrar. Ao ouvir isso, Satanás, o príncipe da morte, fugiu aterrorizado e ordenou que todas as portas fossem fechadas e as armas fossem empunhadas. Mas o inferno sabia que a voz era do Filho de Deus e se preparou para recebê-lo. Satanás tentou levá-lo para o inferno, mas o inferno resistiu, pois sabia que não era páreo para Jesus. Carino testemunhou tudo isso e ficou impressionado com o poder de Jesus. Ele escreveu uma carta contando tudo o que havia acontecido e entregou-a aos líderes religiosos da época. O povo ficou comovido com a história e pediu que ela fosse lida em voz alta para que a verdade divina não fosse adulterada. Assim, os líderes religiosos leram a carta em voz alta e todos puderam testemunhar o poder de Jesus. A história se espalhou rapidamente e muitos se converteram ao cristianismo. Era Satanás, o príncipe da morte, quem falava.
Ele se dirigia ao inferno, contando que havia incitado o povo judeu contra Jesus, ferindo-o com bofetadas, e que também havia traído Jesus por meio de um de seus seguidores. O príncipe das trevas tentava convencer o inferno de que Jesus era apenas um homem temeroso diante da morte, que agora estava pendurado na cruz. O inferno, porém, sabia que aquele que havia feito Lázaro ressuscitar era mais do que um homem. Era Deus na sua majestade. O inferno suplicava para que Satanás não o trouxesse para lá. Mas o príncipe das trevas respondeu que não podia fazer outra coisa, agora que Jesus estava dependurado na cruz. O inferno alertou Satanás que, mesmo que ele conseguisse trazer Jesus para lá, sua perdição estaria próxima, e que ele seria crucificado sob o domínio do inferno. Enquanto isso, os santos de Deus estavam ouvindo a disputa entre Satanás e o inferno. Eles não se conheciam ainda, mas estavam prestes a se unir. Foi então que nosso pai Adão falou com Satanás: príncipe da morte, por que você treme e se assusta? Olhe, o Senhor virá e destruirá todas as suas criaturas agora mesmo. Ele irá amarrá-lo e mantê-lo preso por toda a eternidade. Ao ouvir as palavras de Adão, todos os santos se alegraram e se sentiram confortados. Logo, eles se juntaram a Adão e o seguiram em massa. Adão olhou para a multidão e ficou surpreso ao perceber que todos tinham sido gerados por ele neste mundo. Depois de abraçar todos os santos ao seu redor, Adão pediu a seu filho Sete que contasse aos santos patriarcas e profetas o que o guardião do paraíso havia dito a ele quando ficou doente e pediu a Sete para trazer um pouco do óleo da misericórdia para ungí-lo. Sete respondeu: quando você me enviou à porta do paraíso, orei e implorei ao Senhor com lágrimas e chamei o guardião do paraíso para que me desse um pouco desse óleo. Então, o arcanjo Miguel apareceu e disse: Sete, por que você chora? Saiba que seu pai Adão não receberá esse óleo de misericórdia até muitas gerações passarem. Pois o Filho de Deus descerá do céu ao mundo e será batizado por João no Rio Jordão. Então, seu pai receberá o óleo de misericórdia, juntamente com todos que acreditam nele. O reino daqueles que creem nele permanecerá para sempre. Enquanto escutavam a contenda entre Satanás e o inferno, os santos de Deus ainda não se conheciam, mas estavam a ponto de começar a se reconhecer. Foi quando Adão, nosso pai, respondeu a Satanás com integridade, dizendo que o Senhor viria e destruiria todas as criaturas do príncipe da morte, que todos os santos se alegraram e se reuniram ao lado de Adão. Entre eles estava Isaías, que recordou um cântico profético que ele próprio havia composto, dizendo que uma grande luz havia amanhecido para os habitantes das trevas. Eles o questionaram sobre quem ele era, e ele se apresentou como Isaías. Mas a surpresa maior ainda estava por vir, quando um homem que parecia um religioso se aproximou e lhe perguntaram quem ele era e que sinais eram aqueles em seu corpo. Ele respondeu com firmeza que era João Batista, a voz e o profeta do Altíssimo. Ele contou que havia caminhado diante do próprio Senhor para converter os desertos e os caminhos ásperos em veredas planas, e que havia batizado o Filho de Deus no Rio Jordão. Adão e todos os presentes ficaram admirados e maravilhados ao ouvir suas palavras. Adão, emocionado, pediu que João Batista contasse mais sobre a promessa que ele havia ouvido do Filho de Deus, de que ele próprio desceria aos infernos. E João Batista confirmou que isso era verdade, e que o Senhor estava chegando. E, em uníssono, todos os santos e Adão exclamaram Aleluia, esperando com grande expectativa a vinda do Senhor. A história conta que os santos ouviram uma revelação importante e ficaram muito felizes com a notícia. Um dos presentes, chamado Isaías, explicou que tinha composto um cântico profético sobre a luz que estavam vendo naquele momento, citando a passagem: um povo que permanecia nas trevas viu uma grande luz, amanheceu a luz para os habitantes da região das sombras da morte. Todos ficaram surpresos e perguntaram quem ele era, e Isaías respondeu que era ele mesmo. Em seguida, outro homem se apresentou. Era Davi, que falou sobre os mistérios da misericórdia de Deus que tinha revelado ao povo quando ainda estava vivo. Ele citou a passagem: Dai glória a Deus por suas misericórdias e suas maravilhas aos filhos dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e arrebentou os ferrolhos de ferro. Os santos patriarcas e profetas começaram a se reconhecer e a falar sobre suas próprias profecias. Jeremias, por exemplo, disse que quando ainda estava vivo, profetizou sobre o Filho de Deus que apareceria na terra e conversaria com os homens.
Todos ficaram muito felizes por estarem ali na presença de Adão e dos patriarcas e profetas, e juntos exclamaram: Aleluia, bendito que vem em nome do Senhor. No entanto, Satanás também estava presente e ficou com medo daquele momento de luz e alegria. Tentou fugir, mas não conseguiu porque o inferno e seus satélites o tinham subjugado e sitiado. Disseram a ele que merecia tudo o que estava acontecendo e que seria acorrentado e submetido à custódia de quem ele tinha atacado sem trégua. Era um momento de grande expectativa. As portas do inferno estavam trancadas e todos os santos de Deus aguardavam ansiosos a chegada do Rei da Glória. Foi então que se ouviu uma voz forte e poderosa, como o estrondo de um grande trovão, proclamando: Levantai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. O som ecoou pelo recinto, fazendo Satanás e seus seguidores tremerem de medo. Eles perguntaram: Quem é esse Rei da Glória? E a resposta veio imediatamente: É o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Logo em seguida, um homem apareceu diante das portas do inferno. Seu aspecto era como o de um ladrão, mas ele carregava uma cruz às costas e gritava: Abri a porta para que eu entre. Satanás abriu a porta e o deixou entrar, mas todos os santos ficaram intrigados com a presença daquele homem. Então ele se apresentou humildemente e explicou: Na verdade, eu fui um ladrão e os judeus me penduraram na cruz junto com meu Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Altíssimo. Mas agora eu avancei e ele vem imediatamente atrás de mim. O santo Davi ficou furioso com Satanás e gritou: Abre tuas portas, ó asqueroso, para que o Rei da Glória entre. Todos os santos se juntaram a ele, prontos para agarrar e destruir Satanás. Então se ouviu novamente a voz poderosa que ecoou pelo recinto: Descerrai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. Satanás e o inferno perguntaram novamente: Quem é este Rei da Glória? E a voz respondeu: Ele é o Senhor das virtudes, ele é o Rei da Glória. A partir daquele momento, todos os santos se encheram de alegria e entoaram cânticos de louvor ao Senhor, enquanto Satanás e seus seguidores tremiam diante da presença divina. Era um momento de intensa tensão no inferno. As portas da morte estremeciam e as fechaduras quebravam, os ferrolhos rangiam e caíam. Satanás, preso por grilhões, permanecia parado e confuso. Então, algo extraordinário aconteceu: Jesus Cristo apareceu em toda a sua glória e luminosidade. Com uma corrente nas mãos, ele amarrou o pescoço de Satanás e o jogou no Tártaro. Sua voz soou com autoridade enquanto dizia: Fizeste muitas coisas más, e agora te entrego ao fogo eterno. O inferno aceitou Satanás sob sua custódia, e ambos caíram no abismo. Mas Jesus Cristo não veio apenas para julgar Satanás. Ele também veio para trazer a paz a Adão e seus filhos. Com bondade e ternura, ele saudou Adão e disse: A paz esteja contigo. Adão se prostrou aos seus pés e derramou lágrimas de gratidão. Eva também se juntou a ele e beijou as mãos de Jesus Cristo, dizendo: Eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. E assim, Jesus Cristo livrou a humanidade do domínio de Satanás e os integrou em seu reino eterno. Todos os santos estavam reunidos em adoração ao Senhor quando, de repente, irromperam em gritos: Bendito que vem em nome do Senhor, o Senhor Deus iluminou-nos. Assim seja por todos os séculos. Aleluia por todos os séculos, louvor, honra, virtude, glória, porque vieste do alto para visitar-nos. E em meio a cantos de aleluia e celebração, eles corriam ao encontro do Salvador. Enquanto isso, ele olhava em volta e, com um movimento rápido, venceu o inferno, jogando uma parte dele nas profundezas do Tártaro e levando a outra consigo para os céus. Em seguida, os santos imploraram ao Senhor que deixasse no inferno o sinal da cruz sagrada, o sinal da vitória, para que seus ministros perversos não pudessem reter nenhum culpado que tivesse sido absolvido pelo Senhor. O pedido foi atendido, e o Senhor colocou sua cruz no meio do inferno, onde permanecerá para sempre como símbolo de vitória. Depois disso, todos partiram do inferno na companhia do Senhor, deixando Satanás e o inferno para trás no Tártaro. Eles foram enviados para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e do que havia acontecido no inferno.
Caríssimos irmãos, este é o testemunho que trazemos a vocês, depois de termos sido chamados e o que também é testemunhado por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Tudo foi escrito com detalhes para que vocês também possam acreditar nesta verdade. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Até a próxima!